Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui estamos falando do World Cup News e aqui vamos apresentar sobre curiosidade, várias outras coisas das Copas do Mundo, fiquem ligados logo. Copa do Mundo FIFA é uma competição de futebol internacional que ocorre a cada 4 anos. Foi criada na França em 1928 sob a liderança de Jules Rimet. Todas as federações conhecidas pela FIFA podem participar. O antigo nome da taça faz referência ao seu criador. A primeira edição foi realizada no Uruguai, cuja própria seleção ganhou. Apenas 8 países foram campeões mundiais até hoje. O Brasil, a única seleção a ter jogado em todos os campeonatos, é o maior campeão, com 5 títulos. Com exceção da Copa do Mundo de 1930, o torneio sempre foi realizado em 2 fases. Organizada pelas confederações continentais, as eliminatórias da Copa permitem que as melhores seleções de cada continente participem da competição, que ocorre em um ou mais países sede. O formato atual do Mundial é com 32 equipes nacionais por um período de cerca de um mês. O Brasil também é o único proprietário permanente da taça Jules Rimet e ganha em definitivo pelo país que vencesse pela 3ª vez o campeonato, o que se deu na competição de 1970, com Pelé, o único jogador tricampeão mundial da La selección brasileña venció en 1958, en 1962, no lo consiguió en 1966 y ahora, en 1970, han ganado los 6 partidos a los que se han enfrentado. Todo un récord. As seleções com mais jogos em Copas do Mundo são a Alemanha, com 106 partidas, Brasil com 104, Itália com 83, Argentina com 77 e Inglaterra com 62. Até hoje, não se tem um dado concreto de quando e onde surgiu o futebol, mas o que se sabe é que em muitas culturas os povos já faziam algo parecido com o mesmo, ou seja, brincadeiras de chutar bolas, mas sem regras e sem limites. Porém, há indícios que apontam o surgimento de um esporte com características semelhantes ao futebol praticado nos países asiáticos, aproximadamente 3.000 anos antes de Cristo. E na China, existem registros que esse protótipo de futebol era praticado como um treino militar. Em contrapartida, no Japão existia o Kemari. Na Grécia Antiga, os gregos criaram um esporte também semelhante ao futebol, chamado Episkíros. Os soldados, na cidade de Esparta, jogavam com uma bola feita com bexiga de boi recheada com areia ou terra. Eu vou falar sobre os maiores jogadores de futebol de cada país. Do Brasil, temos o Pelé e o Garrincha. Da Argentina temos o Maradona e Di Stefano, que também se naturalizou espanhol. Da Inglaterra temos Bob Charlton. Da França temos Platini. Da Alemanha temos Beckenbauer. E de Portugal temos Eusébio. Da Hungria temos... Vou falar agora sobre as curiosidades do futebol mundial. O time de futebol mais antigo do mundo é o Sheffield Football Club, da Inglaterra, fundado em 24 de outubro de 1857. Foi somente a partir da Copa do Mundo de 1950 que os jogadores começaram a usar números nas camisas. O jogador mais velho a disputar uma partida de futebol oficial foi o inglês Neil McBride, aos 52 anos e 42 meses. Ele disputou uma partida oficial no ano de 1947. Foi somente na Copa do Mundo de 1970 que os árbitros de futebol começaram a usar cartões vermelhos e amarelos. Agora eu vou falar sobre as variações do futebol. Existem muitas variantes do futebol jogadas em todo o mundo, quais usam regras diferentes, uma das outras. Como muitas pessoas já conhecem, o rugby, futebol de areia, futebol freestyle e muitos outros são uma dessas variantes. Cada uma tem estrutura diferente da outra e assim que faz serem cada time de futebol. A Copa do Mundo de Futebol é um dos maiores eventos do planeta, pois engloba diferentes times de várias partes do mundo. Nas últimas décadas, eventos desse porte atraem milhares de espectadores que assistem aos jogos durante o período do evento, demonstrando que o futebol é um esporte mundialmente reconhecido e apaixonante, que mexe com as emoções, tornando a vida do povo mais alegre devido às expectativas da vitória do seu time. O futebol no Brasil é a esperança para jovens que vivem em condições miseráveis, buscando no esporte uma saída para tirar a família da pobreza. Assim, a complexidade desse mega evento torna sua economia mais atrativa, pois o envolvimento da sociedade e a economia são fundamentais para o desenvolvimento de uma Copa do Mundo. A preparação que a sociedade deve ter para um mega evento é importante para a sua realização, pois turistas do mundo inteiro estarão
no país na sede da Copa, querendo consumir os produtos que o país pode oferecer. Os principais produtos que um país oferece durante o evento são os pontos turísticos de cada cidade e suas belezas naturais. Geralmente, os organizadores procuram preparar materiais impressos que reúnem informações sobre esses locais e treinam pessoas que sejam preparadas para dar explicações sobre vias mais fáceis de acesso a esses pontos, horários e preços de passeios e visitações, o que é algo fundamental para a economia do país, pois gera emprego. Foi em 1970, durante o regime militar, que a Copa do Mundo e a política brasileira começaram a tabelar. Não havia eleições presidenciais a serem vencidas, mas o desempenho da seleção naquele Mundial foi largamente utilizado pelo governo do general. A primeira vitória em Copas era apenas um dado a mais naqueles anos, de Juscelino Kubitschek, em que o Brasil aprendeu a gostar do Brasil. Como uma espécie de castigo pelo mau uso da seleção de Pelé, Tostão, Gerson, Jairzinho e tantos outros craques, o Brasil só voltou a vencer o Mundial quando o torneio passou a coincidir com as eleições diretas para o presidente da República. 24 anos depois, em 1989, o país voltava a eleger seu presidente, no caso, Fernando Collor de Mello, um ano antes do torneio, a partir de 1994, com a redução do mandato presidencial de 5 para 4 anos. Escolher presidentes e torcer pelo Brasil na Copa passaria a ser praticamente simultâneo. O Brasil, os brasileiros, já tinham passado pela experiência de eleições e Copa no mesmo ano em 2 oportunidades. Em 1930, primeiro Mundial no Uruguai e vitória de Júlio Prestes sobre Getúlio Vargas na última disputa pela presidência na República Velha.